A gente vai voltar a falar sobre combustível, mas essa é uma informação que a Paula Gama nos traz. Está entre as notas mais lidas do UOL desde o início da manhã. Sempre quando tem esse assunto, as pessoas clicam porque querem saber a respeito de combustível. E o risco de você colocar um combustível adulterado no seu carro. O que a Paula Gama nos traz como reportagem aqui é que o combustível ligado ao PCC será testado e vendido de forma legal nos postos. Mais de 200 milhões de litros de combustíveis foram apreendidos em operações da Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público. Um acordo inédito firmado entre a Receita Federal e o Instituto Combustível Legal estabelece um novo caminho legal para reaproveitar este combustível. Vou até me levantar aqui para receber ela, a nossa deusa dos carros. O povo adora a Paula. A gente adora também, né, Josias? Ela sempre bomba aqui. Paula, que história é essa? Vão reaproveitar esse combustível, mas está tudo bem? Bom dia, boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, eu quero agradecer aí pela generosidade e dar um oi aí também para o Sakamoto e para o Josias. Muito bom tê-la aqui. Então, o que aconteceu? A gente está vivendo uma operação aí sem precedentes para fiscalizar de fato os postos de combustível, tanto fraudes de quantidade quanto sonegação de imposto, combustível de má qualidade. E aí, com isso, estão sendo apreendidos muitos litros de combustíveis, né? Nesse caso específico, a Receita Federal apreendeu 200 milhões de litros de combustível, eram 4 navios, é muito combustível, de fato, que fica aí parado, com risco de ser uma bomba, né, para o meio ambiente, além de ser um conteúdo inflamável e prejuízo de milhões de reais aí para a sociedade em geral. Então, a Receita Federal, junto com o ICL, que é o Instituto Combustível Legal, eles firmaram um acordo para que o ICL encontre empresas para serem depositárias aí fiéis desse combustível. O que vai funcionar na prática? Empresas, grandes refinarias, como por exemplo a Petrobras, vão pegar esse combustível que tá apreendido, está parado, e vai incluir nas suas transações. Vai servir como se fosse um combustível feito pela Petrobras. Mas antes disso, esse combustível vai passar por testes, porque, claro, se é um combustível apreendido, ele tem grandes chances de ser um combustível fraudado. Se houver fraude, por exemplo, de colocar um pouco mais de etanol do que é o permitido na gasolina, de colocar uma gasolina com uma octanagem menor ou maior do que o permitido, isso vai ser ajustado. E se não, se for o caso de uma fraude gigantesca, como o metanol, por exemplo, aí de fato esse combustível vai ter que ser descartado. Mas se não, se for possível regularizar esse combustível, se for possível botar esse combustível aí em ordem, ele vai ser usado e vai seguir aí, vai voltar para os postos e todo mundo vai consumir. E tem um detalhe que esses combustíveis estão sendo apreendidos, né? E são ações que ainda estão em aberto. Porventura, pode ser que essa empresa no futuro ganhe a ação. E aí, o que vai acontecer? O combustível apreendido vai ser devolvido para essa empresa. A Petrobras, por exemplo, dando um exemplo aqui, como depositária, vai devolver um combustível na mesma qualidade, na mesma quantidade para a empresa que porventura tenha ganhado a ação contra o Ministério Público, contra o governo. E o consumidor, algum risco para ele, Paula? Então, não existe um risco para o consumidor, porque esse combustível vai ser testado antes. Ele só vai voltar, de fato, para a cadeia produtiva se ele estiver em ordem, de acordo com a legislação. Então, a vantagem para o consumidor, que eu vejo, é uma grande ação que está acontecendo no governo, sem precedentes, de fato, né? Envolvendo Ministério Público, Receita Federal, todas as polícias. Então, assim, está fechando, de fato, o cerco contra o combustível de má qualidade, contra aquelas fraudes em postos de combustível que você paga mais do que recebe, contra também, é claro, a sonegação de impostos. Então, quanto mais ações tiver, quanto mais combustível a gente descobrir ilegal, menos chance da gente se deparar com ele no posto, né? E a história das autoescolas, alguma novidade? Porque isso estava dando rebuliço, hein? Você tem publicado várias reportagens. Tá dando um rebuliço grande, né? E aí?
Então, até o dia 2 de novembro, as autoescolas vão seguir aí em consulta pública, então todo mundo pode dar opinião, e inclusive está sendo uma das consultas públicas com mais acessos aí de todos os tempos, principalmente desse último ano. Está dando muita polêmica, porque as autoescolas acreditam que, de fato, o setor deles vai acabar, né? Porque não faz sentido. Se você pode não contratar uma autoescola, você só vai contratar se você tiver, de fato, uma necessidade muito grande. E, por outro lado, o governo diz que não é uma substituição, que quem não sabe dirigir ainda vai ter que contratar do mesmo jeito. Então, a gente está numa sinuca aí. De um lado, as pessoas que defendem baratear o custo da CNH, que de fato hoje chega até R$ 4.000 em alguns estados, e outros que acham que poderia ser barateado de outra forma sem abrir mão da segurança. Afinal de contas, um monte de gente vai dirigir, inclusive vai poder ser Uber, vai poder ser entregador, vai poder dirigir de forma profissional sem passar por uma autoescola. Então, é uma preocupação realmente válida, né? Por outro lado, a gente sabe que tem que, de fato, diminuir esse custo. A gente sabe que existem algumas alternativas, mas todas quase esbarram em diminuir a obrigatoriedade das aulas das Agora, autoescolas. Paula, Mesmo que não seja eu tenho uma dúvida que é, a despeito de os motoristas, os novos motoristas não vão passar pela autoescola, mas vão ter que passar pelo teste no Detran, né? E o teste continuará sendo rigoroso, né? Existe o risco de flexibilizar também o teste para que a pessoa obtenha a carteira de motorista, em São Paulo se chama de carta, né? Ou o teste vai ser o mesmo? A formação se dará de outra maneira, mas o teste não vai ser tão rigoroso quanto é hoje? Então, Josias, o governo, a Senatran, fala inclusive de um teste mais rigoroso do que é hoje. Eles falam em um teste mais longo, mais adaptado às realidades locais, porque a gente sabe que às vezes esses testes acontecem em áreas da cidade que não tem muito trânsito, que tem um asfalto melhor, então que tem condições mais fáceis aí para o candidato não ficar nervoso. Então, eles falam de um teste que seja mais rigoroso para saber se de fato a pessoa sabe dirigir. Mas tem um porém, que nessa minuta ela prevê que a pessoa pode dirigir, pode fazer esse teste em um carro automático, por exemplo. A gente sabe, né, que a gente que aprendeu a dirigir num carro manual, a gente sabe que um carro manual é mais difícil de dirigir de fato do que um carro automático. Você tem que ali associar as marchas, o momento de pisar na embreagem, o momento de soltar. E aí, no futuro, pode ser que as pessoas façam a prova num carro automático e depois comprem um carro manual sem problemas. A carta delas vai ser idêntica à de quem fez a prova num carro manual. Então, essa é mais uma preocupação de como que essas pessoas vão aprender a dirigir esse carro aí com câmbio tradicional nas ruas, né? Vão aprender já dirigindo no trânsito com todo mundo. Paula Gama, muito obrigada por você estar aqui conosco, trazendo as notícias dos carros, dos combustíveis e das autoescolas. Um beijo e até a próxima. Eu que agradeço. Um beijo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.